Fáscias são planos de tecido conjuntivo organizados no corpo humano em camadas. Elas envolvem e dão forma aos músculos, preenchem os espaços e dão unidade à estrutura, interpenetram cada músculo, osso, nervo, artéria e veia e também os nossos órgãos internos, o coração, os pulmões, o cérebro e a medula espinhal. Desta forma, cada segmento do nosso corpo funciona de maneira adequada e com cooperação mútua. Essa é a função da fáscia. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Bom, pela nossa apresentação, fáscia, olha bem, né? Face é fáscia, embora a gente saiba que tem uma relação aí, né? Nós estamos aqui com a doutora que vai nos explicar, primeiro ela vai falar o nome dela, vai dizer o que ela faz, onde ela trabalha, e do outro lado eu estou aqui com o meu amigo Nilson, e nós estamos conversando aqui, estamos extremamente interessados em saber quais são as funções e quais são os problemas e as soluções. Doutora, pode se apresentar. Boa tarde, meu nome é Filomena Linhares, eu sou educadora física, fisioterapeuta e atualmente me especializando em fisioterapeuta anatomista, principalmente anatomia facial. E trabalha na... E dou aula, né, participo como docente na Faculdade de Ciências Médicas da Saúde de Juiz de Fora Suprema, tanto nos diversos cursos da área de saúde. Então, eu contribuo, né, com uma pequena parte na anatomia dos cursos da área de saúde da Faculdade Suprema. Bacana. Bom, a gente vai primeiro, eu vou dar espaço aqui para explicar o que é a fáscia, né? Para a gente poder caminhando aí, saber como é que isso funciona no organismo. É uma coisa, são descobertas novas, né, doutora? São coisas que estão sendo faladas agora. Existem alguns problemas que nós achamos que são musculares, que são musculoesqueléticos, e eles, na realidade, são de fáscias. E ela vai explicar para nós aí o que é a face e como que ela funciona. Fáscia. A fáscia, ela é um tecido que foi sempre muito desprezado pelo estudo das ciências da saúde, principalmente pela a dificuldade da gente ter esse material para estudo. Certo. Hoje, com o novo estudo da anatomia, que a gente está partindo para estudar o corpo humano, com o que a gente chama de cadáver fresco, Entendi. com poucos dias de óbito, e aí a gente tem esse tecido rico, porque a maneira de conservar o corpo no formol, ele destrói esse tecido. Então não tem como estudar a face, né? Então, mas nós, como fisioterapeutas e os profissionais, né, de percepções, de consciências corporais, percebe através do tato que debaixo da mão, né, da mão do terapeuta, havia um deslocamento que a gente não sabia explicar. Hoje, através dos ultrassons de grande com uma capacidade de visualização dos tecidos, eles melhoraram muito. E o nosso interesse também de buscar a resolução das dores, né, principalmente as dores crônicas, nós estamos interessando por esse tecido. Então, o que eu posso falar? Qual o conceito de fáscia? Fáscia é um tecido conjuntivo que, como se fosse um grande lençol, que ele vai se dobrando, se evaginando e vai fazendo a distribuição dos diversos sistemas, órgãos, vísceras e músculos nesse contexto do corpo humano. E essa ideia do todo, ela é vista numa simplicidade, porque é como se a gente fosse assim, eu tenho um tecido que estende para o corpo todo. Mas não é o olhar do profissional que vai trabalhar com esse tecido, ele tem que ser um olhar mais detalhado, porque a resposta, o condicionamento desse tecido, ele não é tão linear que a gente pode prever o que vai encontrar de resolução do problema. Então, eu trouxe aqui até uma laranja, que com essa estrutura, a gente está vendo aqui, olha,
a pele, né? A casca da laranja, essa massa branca, que eu poderia dividir como uma face superficial, e depois ela vai fazendo os seus ramos e dividindo os segmentos em compartimento. Cada gomo. Então, se eu puxo uma estrutura, olha, ela vem toda. É como se tivesse toda seguindo. É uma pequena pele ali. Uma pequena pele. É como se eu tivesse o meu estímulo de tensão numa ponta desse tecido. Eu tenho que esperar que vai repercutir no corpo inteiro. Entendi. Ok? Ela está dentro das estruturas e ela trabalha com outras fáscias de outras estruturas. Isso. E ela permite que essas estruturas trabalhem uma em relação à outra sem que um órgão ofenda o outro, né? Isso que é a complexidade do sistema. Porque nessa complexidade, eu não vou ver que só a soma das partes. E sim, as partes comunicam-se em si. Okay? Elas são articuladas. Elas né? são articuladas. Então, eu posso dividir macroscopicamente, ou seja, eu olhando o tecido, eu tenho uma pequena camada, o tecido adiposo e outra pequena camada. Então, essas fáscias, elas o quê? Elas deslizam. E para a gente entender esse deslizamento desse tecido, foi necessário, né? As pesquisas hoje estão avançando nisso, da gente ver a constituição desse tecido. Então, microscopicamente, hoje a gente sabe que a face é rica em água, ela é rica em ácido hialurônico, ela tem fibras próprias, que são os fibroblastos, ela tem uma rica inervação, ela tem uma rica vascularização. Então, isso está dando todo um olhar e muita esperança para o futuro, que nós vamos ter muitos métodos de tratamento em função desses novos conhecimentos. E hialurônico é um ácido que algumas pessoas passam no rosto, né? Mas a gente tem esse ácido também interno, é produzido E esse ácido, qual que seria a finalidade dele quando as pessoas fazem uso cosmético? Só para a gente fazer uma relação. Olha, eu não sei explicar muito bem, porque não é a minha área, né? É dermatologia. Área, né? Então, assim, a nível de pele, eu vejo que... Tá, mas qual que seria a função dele lá dentro? Só para a gente poder comparar. O ácido hialurônico vai dar o quê? Vai dar o deslizamento dessas estruturas. Vai dar toda uma constituição gelatinosa, um gel para essa face. Então deve ser isso que ele trabalha no rosto. Ele deve ser o rosto, o ácido deve deixar o rosto. Bom, estou falando besteira aqui, né? Eu não sei. Não dá para comparar. Tudo bem, vamos em frente, porque nós vamos ficar na base da Doutora suposição. Filomena, uma questão assim, só para o nosso público, para eles entenderem, né, e se situarem, né? Como eu tenho visto isso, quero parabenizar pela linguagem. Você está usando uma linguagem que acessível para nós, acessível né? para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? O mais simples entender. É uma linguagem prática. Mas uma dúvida que o nosso ouvinte ou que nos assiste pode ter é o seguinte: para que serve essa estrutura? Para que serve isso no nosso corpo humano? Qual a função dela no nosso corpo? Olha, a função da fáscia é justamente que ela vai fazer uma divisão, que o objetivo é uma coordenação desses determinados tecidos. Se a gente não tivesse a fáscia, ficaria o quê? Tudo junto, misturado. Então, a fáscia vem dar todo esse aninhar, esse aconchego para aquela estrutura e facilitar o deslizamento das diversas estruturas. A gente poderia dizer que ela também mantém o órgão nutrido, mantém um cuidado particular para o órgão ou para o próprio tecido com essa irrigação, com esse ácido hialurônico. Dificuldade de falar essa palavra. Hialurônico. A fáscia, ela por exemplo, quando você desidrata esse tecido, a gente como terapeuta percebe que a fáscia o quê? Ela não desliza. Então, você ficar em determinado tempo numa má postura, você está levando o não processamento fisiológico daquela estrutura. Então, isso vai repercutir o quê? Na face. Ela vai ressecar. Quer dizer que o sedentarismo seria... Ajudaria no ressecamento da face. A face, ela tem dentro dela o colágeno? Não. Tem também. Tem também. Mas o colágeno ele existe também fora dela. Fora né? dela. Tá. No caso, doutor,
se a pessoa sofre uma lesão, né? Uma lesão muscular, uma lesão no osso ou em qualquer outra parte do corpo, em qualquer outro tecido. Nesse caso aí, a fáscia, ela trabalha como nisso aí? Quando você... eu vou te dar um exemplo assim, bem nítido para você entender um pouco do outro lado em excesso. Por exemplo, você fraturou a perna, quebrou a perna, entrou num gesso, uma estrutura gessada, para ter o quê? O repouso daquela estrutura. O tempo de repouso no gesso já faz a modificação total das tramas da fáscia. A fáscia, ela tem um estado de pré-tensão fisiológico. E quando você interrompe esse fisiologismo, que é o movimento dá essa normalidade da estrutura, ela já fica, ela o quê? Ela perde essa conformação, esse deslocamento ela dessas fica atrofiada. Ela fica desarranjada. Quem atrofia é mais o músculo. Ela desarranja. A arquitetura dela, o estado pré-tensional, é modificado com a falta de movimento. E essa falta de movimento faz o quê? As estruturas não se deslizam. Então, o próprio deslizamento faz você produzir também o líquido. O atrito vai estimulando a produção da hidratação dessa estrutura. E a estimulação desses tecidos, né, o músculo com a fisioterapia, é possível você estabelecer que esses canais voltem a funcionar? Isso. Por exemplo, como eu falei, quando eu comecei a trabalhar, a gente achava que era simplesmente um meu toque mecânico que eu quebrava aquela estrutura. Não. Quando eu estou tocando essa estrutura de maneira lenta, suave, como ela é ricamente inervada pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, o sistema nervoso autônomo, ela, através dessa estimulação, ela faz liberação de líquidos que saem do sistema intravascular para o extravascular. Então, quando eu faço o movimento, hoje já tem estudo que é como se fosse uma esponja. No momento que eu estou friccionando a região, essa esponja desidrata. Mas, ao mesmo tempo, pelo sistema nervoso autônomo, ela vai estimular, pós-massagem, pós-liberação, o extravasamento desse líquido. Então, a gente tem o quê? A hidratação do tecido. Por isso que com o caminhar do tempo pós-tratamento, você fala assim, nossa, depois de 2 horas, eu senti completamente diferente a estrutura. Ou seja, o seu corpo hidratou aquela região que ela estava ressecada. E esse ressecamento pode ser a causa da sua disfunção. E às vezes a dor pode estar num determinado, localizada, né, num determinado local no seu corpo, e na verdade a lesão não é ali. Não é ali. É muito interessante também que os estudos, em função do local dessa fáscia, então a gente tem a fáscia profunda, por exemplo, no abdômen. E a fáscia tem vários receptores de pressão, de calor. E aí os estudiosos estão descobrindo que a gente tem determinados receptores internos que vão viscerais, abdominais, que estão diretamente ligados à região insular do sistema límbico do cérebro. O sistema límbico, ele trabalha como? De emoções. Emoções, né? Emoções. Tá? Então, eu não sei se vocês lembram que os antigos, quando falavam assim, a pessoa tinha dificuldade o intestino não estava funcionando bem, aí ele falava assim, fulano está enfesado. Não é isso? Tá enfesado, cheio de fezes, né? Cheio de fezes, mas por quê? Porque aquele mal-estar do intestino também repercutia a nível de sistema nervoso límbico dele. Então, a gente não sabe se vem de cima, né, de cima para baixo, do cérebro para o intestino, ou do intestino para o cérebro. Por quê? Porque agora eu tenho uma fáscia. E a fáscia, ela está sendo denominada como o maior órgão sensorial do corpo. E ela ressente dos problemas emocionais. Tudo. Se você passa, alguma coisa que passa na sua ponta do dedo, na sua unha encravada, o seu corpo todo sabe. Então, mecanicamente. A dor crônica hoje, então, pode ser interpretada via... as fáscias. Será que a fibromialgia também? Se bem que a fibromialgia é uma doença no cérebro, né, que dá a coordenada para sensações em pontos diferentes que não estão na realidade. Mas com o problema. Como agora a gente está descobrindo, pesquisas que a gente vai... Né, eu falo o seguinte, que esse tecido,
a gente pensa que é um local de grandes disfunções, de grandes dores, mas as pesquisas estão mostrando que vai ser um tecido de grande também cura. Ele é uma rede. Ele é uma rede. Então, não só nas dores, mas nos câncer, na oncologia, nas cicatrizes, nos queimados, tudo envolve fáscia. Você fazer um corte no seu abdômen, você cortou fáscia. Você cortou uma face, não cortou só um músculo, você Não, cortou só a um face. músculo. Atrás dessa face tem a face dos órgãos, tem a face dos músculos. E ela regenera Sim. quando sofre essa lesão? O que acontece? Quando você faz uma interrupção do tecido, né? A perda de continuidade do tecido, aquele tecido não fica sendo mais original. Vai entrar um outro para cicatriz. Por exemplo, qualquer corte que você dê na pele, não aparece um tecido branco cicatricial. Então, a fáscia também, ela tem essa quando você faz, por exemplo, uma cesárea, a fáscia também vai ter esse tecido constituindo a cicatriz que não é o primário. Então entra também o quê? A noção de que tem que fazer movimento, que tem que fazer o deslizamento nessa estrutura, para que as fibroses, que esse tecido conjuntivo que vem fazer a cicatrização, ele não fibrosa, ele não engrungunha ali, né? Os antigos falam, não engruvinha aquela estrutura, ok? Então a gente pode contar muita história, por exemplo, na minha vida clínica, eu tenho uma paciente que ela foi fazer ela teve uma hérnia inguinal e ele colocou uma tela. E essa tela Eu tenho uma tela. está fixada dela. E aí o que acontece? Como fixou com uma aderência que o corpo dela desenvolveu, por quê? Porque aí a gente tem que trabalhar junto também, a equipe multidisciplinar, para saber que momento que esse paciente pode já fazer o alongamento, a abertura dessas faces anteriores, para que essa cirurgia não leve uma retração cicatricial. Essa tela, ela vai ser coberta pela face? Sim. Sim. Tá. Ele põe de maneira que todos os tecidos vão fazer uma conexão ali, né? Quando ele vai fazendo a cirurgia, ele vai passando por camadas. E aí a face vem aderir ali. Então, dependendo da pessoa que é mais medrosa ou mais receiosa, vamos dizer assim, ela vai ficar o quê? Com cuidado dessa cicatriz. E aí, quando ela menos espera que ela vai esticar, o tecido... É porque a coisa, quando quebra na emenda, né? Isso. Se a emenda foi feita depois. A emenda é sempre uma cicatriz, Isso. seja em objeto, seja no corpo. Quer dizer que a face também se emenda. Mas olha só, eu estava conversando aqui com o Nilson sobre o que você falou, que eu teria uma fascite plantar. Só para servir de exemplo, pessoal, aí não é a coisa que acaba comigo e tudo, mas quando eu dirijo e tem como é que chama? A embreagem, né? O carro automático não tem, então facilita muito, né? Mas quando tem a embreagem, eu normalmente sinto dor naquele local. Aí eu pensei que eu tinha um esporão. Aí o meu fisioterapeuta, que fala muito de fáscia comigo, ele falou que provavelmente tem uma fascite plantar, foi você que lembrou a palavra aqui agora, que eu não estava lembrando. Então, no caso da fascite plantar, por que retorna a dor? Porque aquilo ali é uma lesão antiga, ou porque ela não foi tratada, ou porque ali tem uma cicatriz, ali tem uma fragilidade. Como é que está funcionando isso aí? Eu estou fazendo essa comparação para a gente pensar em outras partes do organismo, né? Uma lesão, por exemplo, uma cirurgia como uma cesárea, uma cirurgia de coração, uma cirurgia de estômago, ou de uma outra causa qualquer. Veja bem, falar o diagnóstico, fascite plantar, para nós fisioterapeutas, não é muito, é pouco. Por quê? Como eu falei, é a complexidade desse tecido. Então, ele tem a dor no pé. Será que esse pé foi torcido? Não, é na planta. Sim, na planta do pé. Tá. Será que essa dor vem de uma compensação, de uma estrutura à distância? Você já teve alguma fratura? Não. Não? Não. Então, a gente tem que pesquisar. Entendi. Tá? E a gente também pensa o seguinte: cuidado com o sapato. Porque o sapato mal adaptado, você vai ficar com o pé numa posição muito tempo, numa posição que não é fisiológica. O tecido vai retrair. A fáscia vai desidratar. Ele falou sobre isso, meu fisioterapeuta, inclusive falou que os sapatos têm um salto já por causa disso. Até fez uma correlação com os animais, né? Os Isso. animais têm aquelas almofadinhas e tudo tal, né? E que a gente, talvez porque a gente ande calçado, nós eliminamos as nossas almofadinhas e agora nós dependemos do pequeno salto.
Ele falou isso comigo, mas eu continuo usando esses sapatos retos. E tem que ter muita atenção, porque até a calosidade, a gente tem que entender por que aquela coisa. Porque a calosidade aparece para quê? Proteção. Proteção. É porque houve o uso demasiado ali. O atrito. Esfrega, o atrito. O atrito. Tá. Tá? Ô, doutora, o que seria a síndrome da dor miofacial? Essa miofacial aí tem a ver com a face, O né? mio é um prefixo que relaciona a músculo. Então, como a gente tem a fáscia, ela envelopa o segmento muscular, né, os músculos, e até na miofibrila, até na estrutura menor que tem do músculo. Então, quando a gente fala dor miofacial ou disfunção miofacial, é porque a gente, às vezes, não consegue definir se é a fáscia ou se é o músculo que está sendo comprometido. Então, isso vai vir pesquisa. É possível que seja os dois, né? Tá? Nós vamos ter pesquisa ainda mostrando isso. Agora, qual a importância hoje, né, se fala muito sobre isso, sobre o exercício que traz uma série de benefícios para a vida da pessoa, mas no caso aí que a gente está tratando hoje, que é das fáscias, qual a importância do exercício, principalmente para a pessoa idosa, né, que está... Veja bem, tudo é permitido em função do momento que você está vivendo. Se você está bem, um esporte vai ser ótimo. Agora, como é que você vai fazer o esporte? Vamos supor, vou jogar um tênis se eu tenho dor nesse cotovelo. Então, naquele momento, nós vamos fazer o quê? Movimentos mais terapêuticos. Os deslizamentos miofaciais, da fáscia, o aumento dos espaços intraarticular para a gente reduzir essa dor, o fortalecimento muscular, e depois você vai chegar numa atividade mais complexa. Mas o movimento corporal, ele as tensões da fáscia é que rege o movimento, o controle motor. Então, o movimento é importante para a fáscia. Só que a gente pensa no macro. Tem o micro e o macro. E tem que ser sempre feito com avaliação, principalmente se a pessoa já tem mais idade, ou se ela teve algum acometimento, ou se ela tem alguma comorbidade. Isso. Tudo isso tem que ser avaliado, né? Isso, sempre com um profissional, né, te orientando. Né? Às vezes a pessoa vai fazer um pilates, às vezes ela quer fazer uma dança, uma natação, uma hidroginástica. Isso tudo é bom que se faça, principalmente quando passa de uma certa idade, né? Quando chega na minha idade, assim, é bom dar uma avaliada, né? Isso. Mas a gente tem a idade biológica e a idade cronológica. Tem muito jovem que está mais idoso do que o próprio idoso. Não, cronologicamente eu tenho a minha idade, agora Sim. mentalmente eu tenho um certo retardo. Isso, então tá ótimo. Eu percebo. Qual que é a importância e o papel das fáscias no desenvolvimento motor? O que ele tem? Por exemplo, pela continuidade do tecido, quando a gente tem os reflexos, os estímulos neurais para fazer o movimento, tudo tem que passar pela essa fáscia. É como se tudo desse a mão. É uma sequência. Ok? Então, a coordenação motora se passa pela fáscia. Por isso que é tão importante o movimento coordenado, o movimento assistido, né? Isso. E o movimento em qualquer idade, né? Porque vai mantendo isso aí. A gente não pode seguir muito. E essa pergunta do Nilson aqui, eu acho que ela dava a tarde toda. Que é uma pergunta muito interessante, eu fiquei muito interessado. Porque aqui tem uma palavra que é teia de aranha, né? E eu falei de rede. E ele provocou exatamente nesse ponto. Bom, a gente vai ter que terminar, mas eu queria chamar a atenção para que, já que a fáscia vamos chamar de tecido, né? Um tecido aliás, é um tecido conjuntivo que permeia todo o organismo e também se particulariza nos órgãos e músculos, mas que trabalha em rede com todas as outras, as mais profundas, as mais superficiais. Isso. Ela também está ligada ao sistema nervoso, conforme a doutora falou. Então, o exercício é importante, acabar com as tensões é importante, acabar com o estresse é importante, trabalhar o emocional é importante. E tem aquela coisa, né? Quando você está preocupado, você ofende o corpo, mas se você consertar o corpo, você dá o feedback e você relaxa, né? Então, a gente tem que trabalhar isso aí. Eu gostei demais da contribuição da doutora aqui, eu ficaria mais umas 2 horas aqui conversando com a doutora, acho que eu e o Nilson, né? É verdade. E eu muito também, interessante, né, o assunto. uma área que me empolga muito, né? E me empolga em questão assim, que
tudo aquilo que eu já sentia debaixo das mãos e as respostas clínicas que eu via no consultório, hoje a ciência está explicando, né? Então, assim, e isso é muito legal porque é o cuidar do outro, né? Isso é uma satisfação muito grande para nós da área de saúde, somos artistas dos cuidados, né? E são descobertas, né? São Sim. descobertas, a gente pensa que sabe muito, né? A humanidade pensa que sabe muito e vai descobrindo coisas sensacionais. Talvez a medicina chinesa, talvez os hindus, talvez essas sociedades mais que têm aí culturas milenares, elas já tenham descoberto isso. Já soubesse isso há muito mais tempo. Já soubesse, não nominasse como nós, nem fizesse as descobertas, mas eles têm um sistema de conhecimento lá que a gente não sabe onde é que São vem. sábios. São sábios. Uma filosofia que tem que tomar cuidado, né, porque eles hoje estão se ocidentalizando, tomara que eles não percam isso. Não percam isso. Doutor, então, olha, muito obrigado pela sua presença, obrigado aqui pela sua vontade, pelo seu bom gosto de explicar tudo direitinho. Obrigado ao Nilson aqui, que matou uma boa parte das curiosidades, fez uma boa parte das perguntas que eu queria fazer. E eu agradeço, e você fique aqui conosco, porque a doutora vai voltar. Nós vamos pedir para ela voltar daqui a alguns tempos aqui com mais notícias sobre essas e outras coisas da nossa saúde que a gente precisa saber. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal ativando o sininho para que você receba sempre o aviso quando o vídeo estiver pronto para ser exposto a você. E comente, faça pergunta, deixa pergunta que a gente leva a quem de direito. Eu agradeço a sua presença, a sua companhia. Muito obrigado. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.